República, forma de governo na qual o povo é soberano, governando o Estado por meio de representantes investidos nas suas funções em poderes distintos. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Luiz Inácio, ministro Lula. O povo começa a ser ouvido, ao invés de reprimido, ganhando mais participação e força nos atos políticos. Nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Contudo, nem sempre as coisas foram assim. Com o estudo da primeira Constituição da República do Brasil, entenderemos melhor o poder do povo na política. – 15 de novembro de 1889. Depois de 67 anos de império, o Brasil finalmente se torna uma república. Mas por que será que isso aconteceu? E nós vamos ter um último problema, que é a perda de energia do modelo imperial. Então, rompe-se com a igreja, rompe-se com o exército e rompe-se com a elite econômica brasileira. A perda das colunas de sustentação do regime, a falta de iniciativa do próprio imperador para se manter, né, foram essenciais para a queda da monarquia no Brasil. Os primeiros anos de república foram marcados por uma série de agitações e incitação de expectativas na população, que se referem a expectativas de inclusão do povo nas atividades políticas. O que acontecia na capital brasileira afetava todo o país. Entre 1872 e 1890, a população do Rio de Janeiro quase dobrou, passando de 266 mil para 522 mil habitantes. O aumento demográfico que acometia a cidade acarretou acúmulo de pessoas em ocupações. Assim, os antigos problemas de saneamento, abastecimento de água e de higiene foram agravados de maneira drástica no início da República. Como consequência, houve um violento surto de epidemias no ano de 1891. Particularmente, coexistiram epidemias de febre amarela e varíola, que juntaram-se às comuns matadoras, a malária e a tuberculose. A maior taxa de mortalidade aconteceu nesse ano, com 52 mortos a cada 1.000 habitantes. Os primeiros anos da República pareciam ser um cenário de um desastre. Muitos acreditavam, como o embaixador português e Evaristo de Moraes, que na cidade do Rio de Janeiro estava lotado de gatunos, malfeitores e vagabundos. A taxa de desemprego subia cada vez mais, e ela não era o único problema. A inflação já assolava o país. Não parecia que o regime republicano ia se estabelecer no Brasil. Muitos até duvidavam que ele duraria muito tempo. Com tudo isso, temos que entender o que acontecia por debaixo dos panos, dentro da política. Logo após a proclamação, foi instalado o Congresso Constituinte, que funcionou ininterruptamente no antigo Palácio Imperial, Quinta da Boa Vista, até o dia 24 de fevereiro de 1891, quando foi promulgada a primeira Constituição Republicana. Lá estavam importantes nomes da época, como Rui Barbosa e Prudente de Moraes. Nesse momento, havia um embate claro entre Deodoro da Fonseca e o Congresso Constituinte, a ponto de Rui Barbosa aconselhar os constituintes, naquele momento, a apressarem a elaboração da Constituinte em razão das ameaças de golpe de Estado de Deodoro da Fonseca. Então, é séria porque ela tem uma pressão política muito forte, até mesmo em torno da própria ameaça de fechamento das atividades parlamentares. Mesmo a Assembleia tendo sido composta de muitos republicanos históricos e dos propagandistas do novo regime, há dedistas, alguns dos quais provindos da monarquia, muitos militares, muitos juristas liberais e vários jovens inexperientes, mostrando sua heterogeneidade. Todos tinham o mesmo objetivo principal,
a consolidação da República Federativa e Federal, predominando maciçamente as presidencialistas do tipo norte-americano, já transplantado para a Argentina. Uma das principais características do decreto que foram mantidas na Constituição foi a descentralização dos poderes e grande autonomia dada aos municípios e às antigas províncias que passam a ser chamadas de Estado. O que acontece com a Constituição de 1891, nós substituímos os símbolos nacionais. Então é uma ruptura drástica de um período para outro. Explicação nacional, identidade, Constituição, legado. A nossa bandeira monárquica, ela salientava a nossa formação nacional. A bandeira republicana positivista salienta o caráter especulativo de um futuro em que se crê, porém ainda, obviamente, por uma premissa lógica abstrata. Pode-se dizer com grande certeza que a Constituição de 1891 foi uma das mais importantes da história do Brasil. Foi um marco político e deu hoje o que nós chamamos de república, onde o poder emana do povo. A Constituição de 1891 trouxe avanços como direitos individuais para o cidadão, liberdade de imprensa, separação entre Estado e Igreja e, pela primeira vez, faz menção à transferência da capital para o interior do país. Além disso, o voto passa a valer para os homens maiores de 21 anos. A nova carta estabeleceu ainda que o presidente da República é a maior autoridade do país, com mandato de 4 anos. As províncias são transformadas em estados e ganham autonomia. Também foi instituída a separação dos 3 poderes e o Congresso bicameral. Para a Câmara, são eleitos deputados em número proporcional à população, com mandato de 3 anos. Já para o Senado, cada unidade da federação elege 3 parlamentares, com mandato de 9 anos. É aqui no Arquivo do Senado que está guardado o único exemplar da primeira Constituição da República do Brasil, que tem, inclusive, a assinatura dos 268 parlamentares que participaram da elaboração do documento no final do século XIX, início do século XX. Pelo valor histórico, tudo que está aqui é mantido em ambiente climatizado, com controle de umidade e monitorado por câmeras. Além disso, o manuseio só pode ser feito com avental e luvas. O arquivo também abriga o livro de atas que registra o andamento dos trabalhos que resultaram na Constituição e ainda as emendas originais apresentadas pelos parlamentares.